Você já se perguntou como é o dia a dia de alguém que trabalha apenas com escrita ou de alguém que edita livros para uma editora? Eu sempre me perguntei isso durante toda a minha vida, querendo saber como que funcionava mais o mundo das editoras, o mundo dos escritores. E eu nunca achei um conteúdo que me mostrasse como é tudo. Então, prazer, meu nome é Fátima, eu sou escritora de fantasia e romance e sou editora-chefe e fundadora da editora Morgana, uma editora tradicional focada em livros de fantasia. Por ter falta desse tipo de conteúdo, eu achei que seria legal eu começar a fazer, porque muita gente me pergunta como que tentando desmistificar, e eu vim fazer isso aqui com vocês, então vamos lá. Meu dia aqui tá começando um pouco mais tarde, assim, quase noite, porque eu trabalho onde também é a minha casa, então mais cedo eu tirei o dia pra arrumar a casa, lavar louça, enfim, coisas de casa, cuidar de gato, enfim. Antes, nessa mesma semana, não nesse dia, eu já tinha ido nos Correios levar alguns pacotes de livros, eu fiz outros pacotes, peguei outros pacotes de livros e fui fazendo tudo do jeito que dá pra fazer. E também terminei de editar um livro, né, aprovei ele pra ir já direto pra diagramação, pra ser finalizado, a gente já tinha a maior parte das coisas preparadas. E estamos já em processo de começar uma nova pré-venda e estamos finalizando outra pré-venda. Hoje eu comecei o dia fazendo um vídeo pro canal do Litera, porque esse mês o meu livro Com Lindo e Brutal é o Amor está na caixinha de maio, a Litera, no box da Litera, do Litera World. E aí me pediram para fazer um vídeo sobre desafios de escrita no canal do Litera. Teste, 1, 2, 3, teste, 1, 2, 3, teste. E não é um vídeo, é uma série de vídeos, na verdade. E eu decidi nesse primeiro vídeo falar sobre o desafio de não desistir da escrita. Porque muitas vezes é o primeiro grande passo que a gente tem que ter toda vez que a gente está escrevendo. São diversos fatores que fazem a gente pensar em desistir o tempo todo. É um grande desafio. E se você quiser ver o que eu falei, você pode ir no canal do Litera pra ver essa conversa. Eu acho que vai dar uns 11 minutos de vídeo por aí. Eu vou editar depois. Vai ser bastante coisa. Eu falei bastante coisa. E é isso. Depois eu decidi gravar um episódio do meu podcast de escrita criativa, em que eu falo muito de dicas de escrita criativa. E esse episódio especificamente foi um pouco mais diferente. E eu decidi contar porque eu fiquei 6 meses sem fazer episódios, sendo que eu tinha dito que ia continuar, enfim. E eu contei os desafios dos últimos meses e principalmente o que aconteceu para eu ter saído de uma editora e saído de uma forma completamente traumática e ter começado a minha própria editora. Porque agora a editora Morgana, a minha editora de fantasia, está fazendo 3 meses, então. E muita coisa aconteceu em 3 meses. Depois, como vocês podem ver, eu decidi fazer um dos vídeos que eu precisava fazer para o Litera, para divulgar o meu livro com 5 curiosidades sobre ele. E eu vou deixar você ouvindo algumas das curiosidades que eu disse pra você entender mais ou menos que a vida da escritora não é só escrever, é também tentar fazer as pessoas gostarem do que ela tá escrevendo, né? Fazer as pessoas terem desejo de comprar o livro, de ler o livro, e foi isso aí que eu disse. 5 curiosidades sobre Quão Lindo e Brutal é o Amor, o meu livro de fantasia que está no box da Litera desse mês. Eu escrevi o livro em apenas 3 semanas, depois de alguns dias pensando na ideia. E foi o livro que eu escrevi mais rápido. Eu estudei muito sobre anjos para poder fazer a relação com os anjos, obviamente. E até para quando eu fosse dizer algo que fosse diferente do que consideram fato sobre os anjos, que fosse sabendo o que era diferente, sabe? Para parecer mais real. A maior parte dos musicais que eu usei no livro, eu vi pessoalmente. Os musicais teatrais, eu vi pessoalmente aqui no Brasil. Agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da minha mesa.
é bem simples, a minha mesa não é muito grande, então vocês podem ver que eu tô com o iPad na frente do computador e os livros estão aqui para eu lembrar, eu olhar para os meus livros e lembrar do que eu tô fazendo. Meu Kindle também tá aqui e tá com a minha leitura do momento. Não sei se dá para vocês verem, mas é On Wings of Blood. Eu comecei a ler por indicação de algumas influenciadoras e eu espero muito gostar. E, enfim, essa é a minha mesa. É aqui que eu trabalho, é aqui que eu faço todas as minhas edições de livros, é aqui que eu faço todos os meus vídeos, é aqui que eu faço todas as edições do Photoshop, é aqui que eu faço social media da editora, enfim. É aqui que eu faço tudo. Depois, como vocês podem ver, eu fui arrumar as prateleiras da editora, porque acabou de chegar o meu segundo livro, porque os primeiros livros que eu decidi fazer editora foram os meus, porque eu sentia que eu não tinha como demonstrar a qualidade que a gente ia ter para os autores se eu não tivesse algo para mostrar e se eu não mostrasse que eu confio tanto na editora que eu mesma publiquei com a minha própria editora. Então chegou em capa comum ainda a brochura do meu segundo livro, Despertar da Escuridão, e eu coloquei ali na estante e também arrumei os brindes porque nas próximas semanas vão chegar o capa dura de Despertar da Escuridão. Eu espero que chegue amanhã. Se não chegar, vou começar a ficar doida. Tô que nem louca atrás dessa gráfica, que eles disseram que o maquinário quebrou, então aí você já vem um desafio de ser uma dona de editora. Também estamos esperando o capa comum e capa dura de Lemniscata, que vai chegar a qualquer momento. E o que provavelmente vai chegar mais rápido, porque a gente fez em outra gráfica, depois de ver os problemas da gráfica com o maquinário, que eu não sei dizer se era um maquinário, se já era atraso, atrasou muito o livro, então como atrasou eu decidi trocar de gráfica. E agora vai chegar também um Grão de Maldade, que vai chegar a qualquer momento. Então vão chegar esses 3 livros para eu enviar pros compradores, pros leitores. E eu precisava arrumar, então eu arrumei isso e arrumei os brindes ali, arrumei tudo bonitinho. Por fim, eu me arrumei com uma roupa mais confortável para começar a editar um dos livros da minha editora. Vocês já viram o nome aí, eu não vou falar porque aí eu quero que vocês voltem, é um dos próximos. E eu tô começando ainda a edição, porque como que eu faço a edição? Primeiro eu leio o livro inteiro, como se eu fosse só leitora. Quando você lê só como leitor, você não vai ficar com um olhar muito crítico e talvez você veja mais onde tem as falhas e tudo, ou onde poderia melhorar, ou se por acaso tem algum furo de roteiro, mas você não vai se aprofundar tanto quanto se você estivesse editando. E aqui eu estou começando a editar esse livro, já li ele inteiro e agora é realmente a edição. Então, na edição eu vejo se algumas coisas podem melhorar, eu deixo também um feedback para a autora, no caso aqui é uma autora, eu deixo um feedback falando o que foi bom. Eu acho que é importante você dizer tudo o que é bom e falar muito sobre o que é bom, porque quando você for também pontuar o que não está tão bom, você tem um equilíbrio, né? Você mostra que não é o livro está ruim, é que você tem que melhorar em algumas coisas para o livro ficar ainda melhor, ficar perfeito. E aqui sou eu editando, eu claramente esqueci que estava filmando e aí eu muitas vezes no vlog eu acabei esquecendo mesmo, eu tava realmente trabalhando, então muito do que eu tô fazendo é o que eu tô fazendo mesmo. E é isso, é basicamente ler, pensar no que vai dizer, se tem furos, se não tem, é um trabalho mais calmo. Eu tô ouvindo o Jonas Brothers aqui, então dá pra ainda consumir música enquanto eu tô editando. Em alguns momentos o livro fica muito complexo, qualquer livro que eu tô fazendo, tá? Em alguns momentos são cenas mais importantes para a trama em si, e eu acabo não ouvindo música, não fazendo nada, eu só foco em editar pra não correr o risco de me distrair. E é isso, essa sou eu editando. É literalmente só ler, editar, deixar comentários. Eu tenho um outro arquivo em que eu deixo um guia para ajudar os autores a reescrever. Então eu vou de capítulo em capítulo dizendo os comentários, eu deixo trechos de livros de escrita criativa, enfim.
eu vou ajudando como dá o autor a tentar reescrever e ainda deixo o canal de comunicação aberto. Então, enquanto ele estiver lendo o arquivo lá, ele também pode vir e me perguntar sobre. E depois de jantar, né, porque é importante, eu finalizo o dia ouvindo Jonas Brothers e mexendo na rede social da editora, porque eu tenho alguém para responder as mensagens e às vezes responder os comentários, mas eu principalmente gosto de eu mesma ver os comentários dos vídeos, das fotos, principalmente se houverem dúvidas sobre envios, sobre os livros em si, sobre a editora, enfim, eu gosto de também estar fazendo isso. Então, apesar de também ter outra pessoa que faz isso comigo, eu gosto realmente de estar vendo os posts e responder comentário, curtir comentário, ver comentário, responder perguntas. Os stories também, principalmente quem responde e posta os stories sou eu também, porque eu gosto muito de ter essa interação. E uma coisa que eu faço, inclusive, nos stories é que eu posto meus gatos fazendo as coisas fingindo que eles são estagiários. E dá muito certo, as pessoas adoram. É isso que eu gosto de fazer. Esse é um dia... eu finalizo esse dia fazendo realmente esse trabalho de responder comentários e tudo. Esse dia é mais como editora e como autora é mais criando conteúdo porque eu estou em lançamento, né? Mas esse é um primeiro dia, né, que vocês podem ver meu, como escritora e editora-chefe de fantasia. E eu espero que vocês tenham gostado e espero que semana que vem eu tenha um novo episódio pra vocês. E se vocês quiserem saber outras coisas, podem comentar que eu posso fazer um vídeo específico sobre algumas outras coisas que a gente faz no dia a dia. E é isso. Obrigada por ter assistido. Não esqueça de se inscrever e até a próxima.